Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Estamos aí no rating de 2.810, então por enquanto conseguindo subir aí nessa faixa aí dos 2.800, vamos ver até quanto consigo chegar. O próximo colocado, ele tá aí bem à frente, né? Que nós estamos ali top 4 do mundo com 2.820. E para entrar ali no top 3 tem que chegar ali em 2.885. Então tem que subir bastante esse rate ainda. Vamos ver se isso será possível. Bora começar aí com essa nossa partida de hoje. Vamos ver o que vai rolar. Vou lançar aqui o desafio. Então, aqui eu tenho que lançar 400 pontos para baixo, senão eu não consigo encontrar adversário. Como o rate ali subiu bastante, não tem muitos jogadores comparados com as partidas de 3, 5 minutos. Nas partidas de 10, não tem muitos jogadores com rating alto que ficam ativos aqui. Então, por isso, temos que lançar aí 400 pontos. E surgiu aí um oponente, cara aí de 2.431 de rating. E bora jogar aí a nossa defesa siciliana, jogar a siciliana com E6, se possível jogar a Taimanov, mas como ele está jogando aqui com F4, um ataque Grand Prix, eu vou jogar com D5, para já contra-atacar no centro imediatamente. Tomar aqui o peão de E4, e agora fazer o lance cavalo F6, já tocando aí no cavalo de E4 para ele tomar uma decisão. Ele deu o cheque, e agora... Bom, acredito que eu posso jogar com bispo D7 mesmo, depois desse cheque. Pois se ele tomar em D7, cavalo D7, tudo bem que simplifica um pouco, mas não parece ser um problema isso. Bom, e agora o lance natural seria tomar de dama em F6, mas tomar de peão parece interessante também, viu? Eu vou tomar de peão em F6. Bom, ele veio aí, jogou bispo D7 rápido. Agora eu vou tomar de dama em D7. Porque, assim, tomar de peão é um lance mais ambicioso, né? Aquele lance que eu acabo me arriscando um pouco mais fazendo ele. Mas parece ter o seu interesse. Não acho que seja assim tão ruim tomar de G. E, e agora eu tenho a possibilidade de colocar a torre em G8, de repente criar certo contrajogo por aqui. É um lance mais arriscado, né? O mais natural talvez fosse tomar de dama, mas eu prefiro tomar de peão. É, parece fazer mais sentido até. Vamos rocar grande, vamos rocar aí para o outro lado. Realmente agora buscando um desequilíbrio aí na posição. Ele faz o bispo E3, né? O plano dele provavelmente é jogar um A3 e B4. Eu vou colocar minha torre em G8. Deixa a torre... Claro que essa posição ela seria mais interessante se eu tivesse o bispo de casas brancas, que esse bispo ele poderia entrar em jogo pelo fianqueto, teria muito mais possibilidade de contrajogo aqui pela coluna G, mas acredito que tá jogável aí a posição. Dama E1. Agora eu já não sei se é bem por aí que ele deveria levar as peças, provavelmente ele quer jogar um dama F2, para pressionar o peão de C5. Bom, e agora eu tenho algumas questões aí para resolver. Será que vale a pena levar o cavalo para D4 já? Cavalo D4, se cavalo D4 peão toma, piora bastante o bispo dele. E aí talvez minha dama entre em jogo com mais força. Vou jogar cavalo D4. Ah, ele tem umas ideias de dama 5 também, que eu só percebi agora que eu levei esse cavalo para D4, né? Dama 5 parece um lance bem razoável para ele. Ele pode tomar de bispo. Eu tomo de peão e dama 5. Rei B8. Ele não jogou nada disso. Ele veio com essa dama para F2. Tenho agora ideias de jogar um dama C6, tentando alinhar as peças aí na coluna G. Pois se ele toma de cavalo, eu posso jogar peão toma. Dama C6 parece razoável jogar esse lance. E vamos ver se eu consigo desenvolver essa peça depois, desenvolver esse bispo de F8, seja para E7, para D6.
Posição bem complicada essa que eu acabei me enfiando aqui. Eh, mas acredito que ainda está tudo sob controle, né, nada muito absurdo por enquanto, né. Só tá em um rock em alas opostas, que sempre tem aí as suas características mais dinâmicas, né, de quem chega com o ataque primeiro. E aí, no caso, eu tenho essa coluna G, ele ainda não tem nenhuma coluna aberta, que ele pode pensar, seja no A3 e B4, ou seja em tomar e jogar um C3, mas meu rei tá mais ou menos seguro também. Bom, por enquanto tô feliz até com a posição. Vamos ver se eu vou continuar feliz com ela nos próximos lances. Ele tomou de bispo em D4. Ok, ele não pode tomar de cavalo em D4 agora que tem torre por D4. A verdade é que ele não vai poder tomar esse peão tão cedo. Eu tenho uma ideia interessante agora de colocar esse bispo em jogo com o bispo H6. Que parece um lance bem razoável esse. Porque bispo H6, se ele jogar C3, eu tomo em F4. E, e tá tocando já na torre de C1. Se bispo H6 ele jogar dama H4 para atacar essa minha peça, talvez torre G6. E se ele jogar C3 daí... Bom, a posição começa a ficar bem complicada. Não sei se vale a pena fazer esse bispo H6 direto, ou se eu faço um profilático aqui, um rei B8. Momento de calcular, né? De vez em quando a gente tem que calcular nesse joguinho. De vez em quando. Bispo H6, dama H4, torre G6, C3, rei B8. Peão toma D4, dama B6. Vou jogar bispo H6, velho. Vai ficar bem complicada a posição depois disso. Jogar esse torre G6. Agora ele tem a ideia de C3, que é o que eu estava pensando. Eu vou fazer um rei B8. E bom, eu estou me preparando aqui para jogar um torre G8, já dobrando. E talvez E5 chegue também, aproveitando a cravada desse peão de F4. Verdade é que a posição vai ficar meio caótica depois desses meus últimos lances. É um caminho meio... Mas ainda tô gostando da posição. Vamos ver como que ele vai jogar, se eu não forei nada aí no meio do caminho. Mas se eu tiver tempo de jogar com torre G8, E5, acredito que minha posição começa a ficar bem interessante aí. Talvez E5 seja a ameaça nesse exato momento, né? Fazer o E5. É que ele tem esse C3, né? Que aí eu vou ter que tirar o rei para B8. Ele não pode cavalo E5, senão tá levando mate em 1, né? Que de repente ele poderia pensar, jogar um cavalo E5 duplo e a torre tá caindo em D8. Mas ele toma mate em 1. Mas se ele jogar um G3, talvez esse seja um lance para me preocupar. E, claro, não pode tomar de cavalo também, leva mate. Não pode jogar esse. Mas agora eu tenho dois lances a se pensar aqui. Dama D6 e dama B6. Dama D6 já ameaça tomar em F4. Caramba, esse lance parece bom, hein? Dama D6. E se ele joga cavalo E5, eu tomo simplesmente, pois agora a torre de D8 está defendida. Bom, vamos lá. Vamos jogar a dama D6, atacando aí esse peão de F4. Parece bem razoável esse meu último lance. Vamos ver agora como que ele pretende jogar. Porque se ele, por exemplo, tira o rei para H1, eu jogo o bispo por F4. E aí quando ele tirar essa torre... Não sei exatamente para onde ele vai tirar essa torre. Torre C4, talvez. Eu posso dobrar em G, ameaçando G2. Se ele jogar um G3, ele tá mexendo bastante aí na estrutura. Caramba, jogou F5.
Esse eu não estava esperando, esse F5. Eu tenho alguns lances interessantes agora, como por exemplo, eu posso tomar em C1 e depois que ele tomar em G6 eu volto com cheque e tomo em G6, já é uma possibilidade. Posso simplesmente tomar E por F6, mas não sei se vai ficar boa aí essa estrutura. Posso dar um cheque primeiro. E quando o rei H1 eu tomo em F5. Se eu tomar em C1, tomo em G6, cheque em E3, rei H1, toma de H em G6, ele joga a dama por F6. Bispo por D4, dama por D4, dama por F7, dama por D3. Tô ganhando um peão nessa brincadeira. E consigo segurar esse peão? Porque eu tenho essa possibilidade de tomar, ele toma, cheque, rei, toma em G6, toma em F6, toma em D4, cavalo toma D4, dama D4, dama por F7, dama D3, por exemplo, torre G1. E agora ele está ameaçando os dois peões de G6 e de E6. Não tem um jeito de defender isso, né? A não ser que eu jogue um dama D5. E aí, se ele tomar em G6, eu tomo lá em A2. Tô com um peão a mais, né? Na posição. Bom, meu tempo tá indo embora. Eu tô quase entrando nessa variante mesmo. É... Vamos lá. Vou tomar em C1. Cheque. Agora eu tomo em G6. Nossa, eu furei completamente aqui já. Já furei completamente o que eu tinha pensado. Na minha cabeça, esse peão estava em F5. Nossa, tudo errado aqui o que eu pensei. Por algum motivo, esse peão na minha cabeça estava em F5. Não, agora ficou horrível a minha posição. É. Que viagem foi essa? Calma, agora a posição saiu completamente do controle, porque eu não faço ideia porque que eu imaginei que eu teria um peão em F5. Agora ele já tá vendo com o cavalo E5 já. É, fiquei meio ferrado agora. Basicamente é isso, né? Fiquei ferrado na posição. Caramba, ficou muito ruim essa posição agora. E eu tenho 2 minutos. Vou ter que jogar um torre F8. Nossa, tudo errado. Meu Deus, que furo foi esse? Um furo tremendo. Eu tinha vários lances interessantes. É só tomar em F5, por exemplo. E agora ele já tem esse. E tá caindo a casa aqui. Tá caindo a casa. Vamos jogar essa posição. Agora ele vai ter um cavalo G5, depois de tomar em D6. Nossa, vai ser difícil eu escapar disso aqui, hein? Com esse tempo e com essa posição, vai ser dificílimo eu escapar. Caramba, tava tudo sob controle ali. Tem que jogar F5. Jogar esse agora. É, não sei como que eu vou escapar disso. Não faço a menor ideia como que eu vou escapar dessa posição.
Eu vou tentar jogar um torre C2 e ver se sobra alguma coisa aqui na ala da dama. Deixa cair esses peões aí. Tem 1 minuto e meio só. Jogar esse. Caramba, que viagem, hein? Bom, tentar disparar o peão de A, né? É o que me resta. Aqui a gente vai contar com a sorte. Só a sorte mesmo para salvar dessa posição. Jogar 5. Eu não tenho o bispo E5 porque ele tem um intermediário. Ele tem um cheque em F8. Senão o bispo E5 ganharia, porque eu tomo, a torre tá no ar. Mas eu tenho que jogar um rei A7 assim primeiro, para então poder ameaçar isso. É. Jogar o rei A7, ameaçei bispo E5. Agora ele tem lances assim, como esse. Jogar A4. É... Tem que jogar esse. Nossa, gastei um. Eu tô achando que eu tenho tempo infinito, né? D6 A2, D7, cheque, cheque. Espaço 5. É... Jogar esse. Opa. Jogar esse. Cheque. O tempo tá indo embora. Caramba. 36 segundos. Nossa, onde que eu coloco essa torre se ele atacar assim? Meu Deus, eu consegui prender minha torre.
Vamos ver se vamos dar sorte nessa posição. Agora acho que vai cair essa torre, hein? Acho que vai cair essa torre. E agora vamos tentar dar mate. E agora vamos dar mate nele. Caramba, enrolada monstruosa essa. Que isso? Que enrolada foi essa? Enrolada monstruosa nessa partida. Nossa, essa eu achei que não ia dar. Ferrado na posição, ferrado no tempo. Aqui, ó, a galera acompanhando. Vamos, que vitória. Que enrolada essa. Tomar até um cafezinho aqui. E essa eu achei que não ia dar. Essa eu achei que não ia dar de jeito nenhum. Depois daquela furada no cálculo, eu achei que não ia dar para escapar nunca nessa posição. Bom, aí ó, hoje tivemos um ator que trabalhou bem demais nessa posição, hein? Alguns já devem ter sacado que esse ator ele recebeu um Pix extra ali, né? Porque o cara fez de conta que ia me ganhar a partida inteira, e aí foi deixar escapar só no finalzinho. Então assim tem que ser, né? Para dar mais emoção aqui no desafio. Mas, pô, essa foi tensa. Vamos lá, vamos olhar aí como é que ficou a precisão dessa partida. Vamos ver. Obviamente não foi das mais precisas, né? Meu adversário fez aí 79,8 de precisão, eu fiz 84 de precisão. E vamos lá, né? Vamos fazer a revisão dela, vamos ver aqui no detalhe tudo o que aconteceu, depois ver a nossa classificação. Né? Enquanto isso, se você quer se tornar meu aluno na Chessflix, aproveita aí o mês de janeiro, pois nesse mês de janeiro nós estamos abrindo a primeira turma do ano ainda com preço de 2025. É só você entrar no link que está na descrição do vídeo, ver ali nossa página com os resultados de alunos, treinadores, a nossa metodologia. Fazendo sentido para você, você faz o seu cadastro e aguarda para você se tornar aluno. Quem faz parte da lista de espera pode aproveitar essa condição especial. Fechado? Bora lá então para a nossa análise. Vamos ver aqui o que rolou nessa partida. Ó, já vi que o G por F6 interroga ali. Eu acho que eu tentei ser criativo demais, né? Até aqui tudo normal, deu cheque, cavalo F6, eu tomei de G. O computador prefere tomar de dama em F6 e ele já prefere a posição das negras, já dá ali quase 0,40 para o preto. O meu G por F6 ele dá uma interrogação, não é nem que eu vou ficar muito pior por conta disso, mas é que o outro lance aproveitava melhor. Por exemplo, aqui ele vai tomar em D7, cavalo D7, digamos que jogue o quê? D3 talvez, para defender F4. A posição das pretas é bem confortável aqui, porque o bispo tá mal colocado, se joga G3 enfraquece, ele dá aqui dama D2, tá bem descoordenado o branco. Eu inventei demais, vai. É porque eu lembro de ter jogado uma partida onde eu joguei tomando de G, ganhei por ataque, mas era diferente, era sem a troca dos bispos. Aqui eu tentei fazer um plano parecido, mas a ausência do bispo de casas brancas dá uma diferença grande. Eu tenho bem menos recursos, né, para atacar. Se bem que aqui depois de dama D7, ele fala que tinha que jogar com B3. Do jeito que foi a partida, ele já gosta das pretas. Para falar que temos aí uma boa posição. E tava confortável de se jogar até, né? Joguei cavalo D4, aí dama C6, ele gosta mais de dama D5, mas beleza, ainda tá preferível aí a posição das negras, tomou, torre C1, eu faço bispo H6. Era melhor dama D5, faz sentido, sai da coluna já, tenta dificultar o avanço do peão de C. Eu joguei bispo H6, ele veio com esse que é bom, torre G6, C3, rei B8, mas olha só, até aqui a partida estava caminhando bem, 0,50, quase 0,60 aqui pro preto. O erro vai estar lá na frente mesmo, que eu joguei aquele bispo por C1 que
Tem nada a ver. Dama D6, aí 0,80, só vai melhorando a posição. Aí ele toma. E aqui eu deveria ter dado cheque em E3, quando o rei H1 provavelmente toma mesmo, né? Ah, tem esse que é melhor ainda, torre H6. Porque aí se dama E1 tá tendo uns teminhas de mate, e agora joga bispo F4. Nossa, tinha um ataque violentíssimo aqui. Depois de H3 tá caindo em C1. Nossa, tinha esse bispo E3, eu não pensei nessa ideia. Vamos ser honestos aqui, eu não pensei em bispo E3 e torre H6, que dava vantagem decisiva. Mas se eu jogasse, por exemplo, P1 toma, eu já tô melhor na posição, não? Tô 0,70 aqui. É uma vantagem grande, porque eu tô jogando bispo E3 e F4, dobrando na coluna G. Meu ataque tá muito mais rápido do que o rei dele. E por mais que a estrutura seja feia, que é bem feia, os peões estão controlando casas importantes aqui do centro. Então não tem cavalo E5. Ele também tá com a estrutura feia aqui. Pô, mas aí eu joguei... Aqui foi uma viagem tremenda, né? Porque no meu cálculo, numa viagem absurda, eu achei que o peão de F5 era meu. Aí fica bom, né? Porque na minha cabeça essa posição eu tinha um peão em F5 e não um peão em F6. E aí eu tava tomando em D4 e ficando com um peão a mais. Nossa, foi bizarra aqui o que eu calculei. Aí tomou em F6 e aí eu tô meio... Não tô ferrado, mas tá bem mais confortável jogar de brancas. Tá 0,60 aí pro branco, que agora eu tô com o peão a menos e o problema é que tem essa pressão em F ainda. E aqui tem um outro detalhe importante, o tempo. Eu tenho 2 minutos, ele tem 5 minutos e 20. Eu fiquei tentando caprichar ali antes. E aí depois dessa interrogada, agora eu tô ferrado no tempo e na partida, né? Aí joguei esse, tinha que ter trocado. E aí tá muito ruim. Tive que entregar mais um peão. Olha, mas depois disso aqui, cavalo E6, ele acha que tá equilibrada já. Caramba, torre C8 direto. Ah, é porque já joga torre C8 e torre C2. Eu joguei esse e eu dei a chance dele conseguir um respiro, é isso? Essa é a diferença? Ah, mas complicou ainda a partida, né? Pô, mas não com torre C2. O lance era tomar e aí torre C2. Eu quis manter esse bispo. Nossa, virou uma várzea mesmo, né? Mas olha, ainda tá complicado. Eu tô com 2 a menos, mas o peão de A tá rápido. Eu tenho o bispo. Tem meus truques ainda, vai. Aí joguei A5, aí G4 foi bom dele. Mas a partida sempre foi complicada. Eu achei que teve um lance ou outro, ele chegou a estar ganho, mas não era algo simples assim, não. Cheque, aí A4. Pô, aqui acho que como eu consegui criar as complicações com o que eu tinha, né? Tá em 0,30 agora. E aí 1 minuto contra 3, ainda tô perdido ali no tempo. Mas ele começou a dar umas interrogadas. Olha, mesmo depois que ele perde a peça, porque ali A3 eu tô ameaçando A2 e promover, ele teve que sacrificar, mas mesmo assim a partida ainda tá complicada, tá equilibrada aqui. Porque se eu tiver que jogar um bispo B2, primeiro que eu tô tomando um cheque, mas ainda que troque, ele tem esses peões passados, tá avançando muito rápido. Aqui a sorte é que eu consegui ter tempo pra jogar esse B5 e B4. Caramba, ainda tá igual a partida, olha. Cheque B4. Partida 0-0. Que loucura isso. Ele tem 3 peões, né? Tem 3 peões pelo bispo, os peões estão avançando. Não é fácil de ganhar. Aí ele jogou esse, aí que ele foi me dando... aqui que azedou de vez pra ele, que ele jogou esse rei B3. Ainda assim não tava perdido, rei A2. Que maluca essa posição. E aí eu fiquei ganho de verdade. Ele começou a pendurar tudo no fim. Olha, se ele joga um pouco melhor essa partida, provavelmente eu ia perder, porque a diferença de tempo é muito grande, então era só ele jogar um pouco mais firme. Olha, o último truque, né? Se eu tomo em D6, ele dá cheque e cai minha torre. Eu voltei e aí deu tempo de... Ah, aqui ainda teve essa. Nossa, essa foi dureza, né? Porque, tudo bem, ele joga rei D5, e aí eu jogo torre B7. Eu prendi minha torre. Depois de rei C6, a torre não tem casa, né? Porque... Não, tem torre D7 ainda, tô viajando, né?
Mas eu assustei aqui, eu achei que a torre estava ficando sem casa, e aí eu vi que tinha o golpe avançando o peão de B e joguei, né, mas ainda teria a torre D7. Não, foi mais no susto aqui de ter pouco tempo, aí sobrou esse golpe que é legal, eu jogo B3, B2 e promovo dama, e aí já era, né, meu rei ainda tá perto do rei dele. O esquema aqui da rei e dama contra rei e torre é você aproximar o rei do adversário para assim criar uma rede de mate, criar uns teminhas de mate. Porque no que ele coloca a torre longe, aí ele vai acabar tomando um cheque e perdendo a torre. Esse que é um método para você ganhar esse final. Tenta trazer o rei o mais próximo possível, a torre não vai conseguir ficar próxima do rei. Em algum momento ele vai ter que deixar a torre longe. E aí é o momento que vai sobrar um cheque, igual sobrou aqui. E aí deu tempo de ganhar a partida. Caramba, mas foi com emoção essa, hein? Com emoção. Para quem tava pedindo emoção aí no desafio, nas partidas, hoje teve com bastante emoção. Vamos lá, vamos ver como é que ficou o nosso ranking depois disso. Estamos aí com 2.822. Vai indo, lá vai indo. Top 4 aí do mundo. E no ranking do Brasil, seguimos ali é, subindo, né? 2.822. Sup e Creeper e Diego estão jogando lá em Floripa. E aí não tá tendo movimentação aí no rating deles, né? O Quint tá jogando também. Vamos ver, quando voltarem vai ter mais movimentações por aqui. Enquanto isso, vamos tentando avançar mais, tentando buscar aí o top 3. E aí, será que vamos conseguir chegar? Bom, enquanto isso, se você está gostando, já deixa aquele like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.